faz uma tatuagem, a gente não pode, de jeito nenhum, se expor nem a raio-x, nem a tomografia e nem a ressonância magnética. E por quê? E durante 30 dias a pele ainda não está cicatrizada. Então, durante 30 dias a gente não pode passar por procedimentos de raio-x, tomografia ou ressonância magnética. Então, primeiramente eu vou explicar para vocês como eu descobri que o raio-x fazia mal para a tatuagem muito antes de eu ir fazer medicina humana, muito antes de eu fazer vários cursos na área da saúde. Seja bem-vindo ao canal Remartele.oficial. Nesse canal aqui eu ensino tatuadores a prevenir contaminações cruzadas, garantir uma cicatrização perfeita e ter biossegurança completa. Pode ser que você me conheça, pode ser que não, então vou me apresentar. Eu sou Remartele, sou tatuadora, body piercing e dermopigmentadora desde 1996 e também professora de tatuagem, piercing, dermopigmentação, estética e paramédica, anatomia e fisiologia da pele, biossegurança e obrigações e proibições de tatuadores, body piercing e dermopigmentadores. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho da interação de ressonância magnética, tomografia computadorizada e raio-x com tatuagem. Seja muito bem-vindo. Eu sou formada na área da saúde, com especialização em saúde pública humana, vigilância sanitária, técnica em enfermagem, perita judiciária e atualmente curso medicina humana para trazer cada vez mais conteúdo sério e de qualidade para todos vocês. E por que essa live aqui? Essa live é dedicada a todos os tatuadores que querem elevar o nível da sua tatuagem e também a todos os tatuadores que querem atender com maestria os seus clientes. E aí, quando eu digo atender com maestria os seus clientes, o que é? É oferecer um atendimento de boa qualidade para todos os clientes, todas as pessoas que procuram o seu estúdio. Não apenas colocar uma arte bonita na pele do seu cliente, né? Deixar um desenho permanente muito bem feito, mas sim também cuidar de biossegurança. O que é biossegurança? Bio é vida, segurança da vida. Então vamos lá. E para quem não é essa live? Essa live não é para quem quer continuar fazendo a profissão da tatuagem de qualquer maneira. Ou seja, essa live não é para quem é tatuador e não quer trabalhar de forma profissional. É só para quem realmente quer levar a profissão a sério e quer realmente se destacar no mercado da tatuagem, tá bom? Então vamos lá, primeiramente a gente tem que entender que tomografia computadorizada e raio-x são duas coisas que emitem radiação. Então, primeira coisa que eu preciso falar para vocês é isso, que tomografia computadorizada e raio-x é diferente de ressonância magnética. E eu vou explicar de um modo muito sucinto, um modo muito simples para que todos possam entender. Vou usar alguns termos técnicos, mas eu vou evitar fazer isso para que todo mundo entenda tudo que eu falar aqui, que fique fácil para vocês passar essas informações depois para frente, para um colega de trabalho, para outros tatuadores e também para os clientes de você, tá bom? Olha só, Off Marcos Tatu falou, amo seu trabalho, obrigada, Off Marcos Tatu. Ivanor.Rodrigues 9465 falou, divulga meu trabalho, Ivanor Rodrigues, de Bento Gonçalves, vamos lá. Então, o que a gente tem que falar hoje aí pra vocês? A gente tem que, primeiramente, entender o que é a tatuagem, né? A tatuagem é uma lesão na epiderme, que é a primeira camada da pele, morta e queratinizada, e na derme, que é a segunda camada da pele, e que a gente vai dizer assim, por exemplo, que é viva. Então, é uma lesão na pele. E o que a pele é? A pele é o maior órgão do corpo humano. A pele representa 16% do nosso peso corporal total. Então, quando a gente pensa em pele, a gente não pode achar que é uma folha em branco só pra gente jogar um desenho bonito. A gente tem que lembrar que a pele é viva, que a pele realmente ela está ali
para nos proteger, ela está ali para fazer termorregulação. Então, quando a gente está com muito calor, a gente transpira. Quando a gente está com frio, a gente fica com os pelos eriçados para cima, a gente fica mais contraído. Então, a pele é um órgão e ela tem as funções dela. Uma das funções da pele é a produção de sebo, sim, a oleosidade da pele, que é importante, inclusive para manter a umidade da pele, para manter a saúde da pele. A saúde desse órgão depende realmente um dos fatores são as glândulas sebáceas, tá? Então a gente depende dessa produção de sebo para ter uma pele de boa qualidade. O que a gente tem que falar para vocês? A gente tem que falar que quando a gente faz uma tatuagem, a gente não pode, de jeito nenhum, se expor nem a raio-x, nem a tomografia e nem a ressonância magnética. E por quê? Eu vou explicar agora o porquê cada coisa não pode acontecer. Bom, primeiramente, quando a gente fez a tatuagem, a agulha entrou, passou a epiderme, passou o tecido epitelial, chegou nas terminações nervosas livres, o que eu falei na live de ontem. Uma terminação nervosa livre avisou a outra terminação nervosa livre de que aquele local estava sendo acometido, ou seja, que aquele local estava sendo machucado. Houve liberação de histamina, a histamina fez vasodilatação, através da vasodilatação, células do sistema imunológico, inclusive os macrófagos, vão chegar até o local e vão fazer a fagocitose, ou seja, vão comer aquela tinta. Bom, durante 30 dias vai existir uma fagocitose intensa naquele local. E durante 30 dias, a pele ainda não está cicatrizada. Então, durante 30 dias, a gente não pode passar por procedimentos de raio-x, tomografia ou ressonância magnética. Então, primeiramente, eu vou explicar para vocês como eu descobri que o raio-x fazia mal para a tatuagem muito antes de eu ir fazer medicina humana, muito antes de eu fazer vários cursos na área da saúde. A gente tinha um aluno chamado Neto, infelizmente ele já não está mais entre a gente, ele teve um câncer e faleceu há 4 anos atrás. Mas esse aluno, ele tinha um filhinho e ele pediu para o filhinho dele desenhar um fundo do mar, o filho dele desenhou o fundo do mar e eu sempre fui a modelo dos alunos. Então, quando eu montei a escola lá atrás, eu era modelo dos alunos. Então, todas as minhas tatuagens foram feitas pelos meus alunos. Eu tenho 89 tatuagens, inclusive eu fiz 89 tatuagens em 30 dias, porque eu era modelo para 3 alunos todos os dias. Bom, então esse Neto, ele trouxe um fundo do mar e ele fez aqui, ó, tá vendo? Se vocês olharem, vocês vão reparar que, por exemplo, a tartaruga aqui, ó, tá toda falhada, tá vendo? E por que aconteceu isso? Quando ele traçou essa tatuagem, no outro dia eu fui tatuar e senti uma dor muito forte aqui, que irradiava aqui para o ombro direito. E aí eu resolvi ir no médico. Chegando lá no Veracruz, o médico ortopedista me pediu um raio-x. Não me perguntou se eu tinha tatuagem recente, eu também não comentei se eu tinha tatuagem recente, e ele fez o raio-x. E olha que coisa engraçada. Eu estava com 2 tatuagens recém-feitas, porque como eu acabei de dizer para vocês, eu era modelo geralmente de 3 alunos por dia, mas nesse dia eu tinha sido modelo só para 2 alunos. Então eu estava com essa aqui, recém-feita, que era o fundo do mar e tal, e estava com uma outra aqui, essa aqui agora estou cobrindo, né, o fundo do mar, tá vendo? Estou cobrindo o fundo do mar. Mas tinha uma outra aqui no braço esquerdo. Então eu tinha 2 tatuagens feitas no mesmo dia, com as mesmas tintas, com o mesmo material, tá bom? Nesse braço aqui, 2 alunos tatuaram, o Neto e a Pamela. Nesse braço aqui, também foi o Neto e a Pamela que estavam fazendo, tá bom? E aí a pintura sólida, tá vendo? Isso aí foi lá atrás, quando eu montei a escola, lá perto de 2005. E aí o que aconteceu? Aconteceu que eu cheguei no Veracruz com essa queixa de dor no ombro direito. O Veracruz me solicitou essa ressonância magnética, esse raio-x. Eu fiz o raio-x neste local. E aí o que aconteceu? Essa tatuagem começou a falhar. Tudo falhou, os pontinhos assim, né? E eu falei, ué, mas meu Deus do céu, o que está acontecendo? Por que será que está acontecendo isso? E eu falei, ué, no outro braço ficou tranquilo, por que esse braço aqui falhou inteira? E
fiquei pensando, e aí, de repente, um dos professores do Angels virou para mim, na época era o Leandro, virou para mim e falou, Leandro Trovão, um abraço, Leandro Trovão, e aí ele virou para mim e falou assim, Renan, você não foi fazer um raio-x esses dias? Eu falei, fui. Ele falou, será que as ondas do raio-x, elas não queimam o pigmento? E aí eu fiquei com isso na cabeça, não, será? Será que queima? Será que não queima? E aí depois eu fui estudar e entendi que sim. Então o que acontece? O raio-x e a tomografia, né, eles são cumulativos, inclusive. Não é bom você sair fazendo raio-x e tomografia um monte, porque eles realmente vão acumulando no corpo, né? E aí o que acontece? O raio-x queima, vamos dizer assim, o pigmento da tatuagem, e aí realmente falhou inteira a minha tatuagem onde foi feito o raio-x. Então, primeiramente, se você tem tatuagem recém-feita, você não deve fazer tomografia nem raio-x, primeiramente porque a tatuagem não está cicatrizada, né? Você vai num ambiente hospitalar, um ambiente com alta chance de dar infecção, você vai passar por um procedimento que emite raios, né? E aí o que acontece? Como se fosse um raio laser, mas muito de baixa intensidade, de um mecanismo de funcionamento completamente diferente. E eu não vou entrar no mérito de como a imagem é criada no raio-x, porque é muito complexo e a ideia não é trazer essa parte complexa da medicina para dentro da live de hoje, mas sim trazer um conhecimento sólido para os tatuadores que estão aqui de como proceder referente à tomografia, raio-x e ressonância magnética. Então, o que aconteceu? Esse raio queima, vamos dizer assim, entre aspas, o pigmento, e aí tira o pigmento, como se fosse um raio laser. Então, por esses dois motivos, tanto pelo risco de pegar uma infecção, como pelo risco de realmente queimar esse pigmento, não deve se fazer raio-x antes dos 30 dias pós-tatuagem. Eu aconselho e eu passo para os meus clientes 45 dias, tá bom? Então sempre eu passo 45 dias. Então eu falo, olha, tem que evitar fazer raio-x durante 45 dias no mínimo, tá bom? Ivanor Rodrigues 9465 falou, tenho talento, mas me falta oportunidade. Gostaria que me ajudasse na oportunidade. Off Marcos Tatu falou, morreria sem saber, muito obrigado. Falei, imagina, a gente está aqui para compartilhar informações, compartilhar conhecimento. Olha só, Ivanor, a gente vai jogar aí o WhatsApp da escola aí na live, alguém do setor técnico vai jogar aí para você o WhatsApp nosso aqui. E aí você entra em contato com a gente conversa e eu vejo o que você está precisando, tá bom? Bom, vamos lá. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre tomografia. A tomografia é como se fosse um raio-x, mas muito mais potencializado, né? Ela também é cumulativa, ela também faz mal se for feita em excesso. Claro que ela é essencial para a detecção de várias doenças, né? Inclusive o câncer, por exemplo. Ela é muito importante na época da Covid, para a gente ver o que a gente chamava de pulmão de vidro, pulmão envidraçado, né? Aspecto de vidro, né? Então, a gente realmente precisa desses exames para um diagnóstico mais aprofundado, mas não se deve também fazer tatuagem e passar por tomografia nos 30 primeiros dias, lembrando que eu sempre aconselho e dou orientação para vocês que aconselhem o cliente de vocês a fazerem somente e exclusivamente após 45 dias. É lógico que se ele tiver com uma emergência, ele não vai deixar de fazer uma tomografia, né, ou um raio-x por causa de uma tatuagem nova. Então existe um mito de a tomografia pode queimar a tatuagem. A tomografia ela pode queimar o pigmento, ela pode fazer falhar o pigmento, ela pode estragar aquela fagocitose que os macrófagos estão fazendo aí, ela pode quebrar os pigmentos em 1000 pedacinhos e os macrófagos não conseguirem digerir e fixar o pigmento ali, então realmente vai causar essa perda de tinta. É igual raio laser chega onde está o pigmento
explode o macrófago junto com o pigmento dentro. A tomografia e o raio-x vão fazer a mesma coisa, tá bom? Mas mais no período de cicatrização, depois não vai acontecer isso, porque não é focado, né, o raio dele na tatuagem, ele não faz uma leitura da cor da melanina, assim como os aparelhos de raio laser, no caso, para tirar tatu, tá bom? Então, orientar o cliente de vocês sempre que tatuagem recém-feita não pode passar por nenhum tipo de raio-x ou tomografia durante os 30 primeiros dias. E agora a gente vai falar da famosa e conhecida ressonância magnética. Bom, a ressonância magnética, como o próprio nome diz, trabalha com ressonância e magnetismo. Então daí que está o problema. Então a mais problemática para tatuagem é a ressonância magnética. Então tem alguns vídeos, eu não sei se vocês já viram, falando assim, ó, no TikTok. Por que não pode e com nada de metal fazer uma ressonância magnética? O pessoal pega uma cadeira, a máquina da ressonância magnética puxa com tudo a cadeira. Não sei se vocês já viram isso. Então, quando você vai fazer uma ressonância magnética, ontem eu estive fazendo uma ressonância magnética e até por isso resolvi fazer a live hoje falando para vocês sobre isso. Então, quando você vai fazer uma ressonância magnética, inúmeras coisas são perguntadas para vocês. Então, por exemplo, se vocês têm pino em algum lugar, se vocês possuem grampos cirúrgicos, porque atualmente não se usa só suturar a pele. Por exemplo, fez uma fratura de fêmur, não vai só suturar a pele, ou seja, dar ponto com linha. Geralmente é usado uns grampos agora cirúrgicos. Então, todas essas coisas são perguntadas, tá bom? Durante a ressonância magnética. É perguntado para você se você tem algum tipo de grampo, se você tem algum tipo de metal no corpo, você tem que tirar todos os metais que você possui, inclusive se você tiver, por exemplo, o piercing, é retirado, tá? Então, é isso. Então, o que acontece? Antigamente, as tintas sem registro possuíam metais pesados, em baixa quantidade. Então, não é por causa que você tem uma tinta com metal pesado em baixa quantidade que a ressonância magnética ia te grudar no teto da ressonância magnética igual uma cadeira, porque é lógico que as tintas elas não tinham uma quantidade exorbitante de metal pesado como uma cadeira tem, por exemplo, de metal, né? Mas enfim, elas possuíam metais pesados. E o que acontecia na ressonância queimava o local. Então é a mesma coisa quando a gente usa um desfibrilador. Se a pessoa tiver com coisa de metal, pode queimar o local. Então é a mesma coisa no caso da ressonância. Então se você está com uma tatuagem recém-feita e for fazer uma ressonância magnética, vocês realmente correm o risco de queimar o local. Então tá escrito, e depois eu vou postar aqui nos stories, tá? Hoje para vocês verem, eu vou deixar aí nos stories 2 dias. Eu filmei meio mal filmado, inclusive, eu até peço desculpa, mas eu tirei foto falando da ressonância, tá? Então lá tá escrito que se você tem tatuagem, pode queimar e tudo mais. Por que pode queimar? Porque realmente vai bater, a ressonância magnética vai bater no local, vai esquentar aquele local que está machucado. A pele é um órgão, a pele é viva e ela vai queimar. Então o perigo de se fazer uma tatuagem, por exemplo, e depois uma ressonância magnética é queimar o local, né? Então causar uma queimadura. Então existe um questionamento dentro dos hospitais, dentro das clínicas, onde você for fazer ressonância magnética, a pessoa vai te perguntar: você fez tatuagem recentemente? Se você fez, provavelmente você tem que fazer aquela ressonância magnética usando alguma proteção, ou se não for de emergência, eles vão remarcar depois de 30 dias. Lembrando que eu sempre aconselho vocês a aconselharem o cliente de vocês a aguardarem pelo menos 45 dias, tá? Então, tatuou, não deve fazer ressonância magnética, nem raio-x, nem tomografia por pelo menos 45 dias. E os motivos eu expliquei anteriormente. Então, raio-x queima o pigmento da tatu, tomografia também. Raio-x e tomografia são cumulativos. Então, quantos mais raio-x e tomografias vocês fizerem, mais vocês vão receber radiação. Já a ressonância magnética
Inclusive, é uma curiosidade, a ressonância magnética, ela usa também um tipo de... Às vezes, quando você vai fazer a tomografia, você tem que tomar contraste. A ressonância magnética também usa um tipo de contraste, mas não é o mesmo tipo de contraste da tomografia, um contraste muito mais brando, tá? Muito mais simples, vamos dizer assim, com muito menos risco, tá? Mas a ressonância pode causar essa queimadura na tatuagem, então de jeito nenhum fazer. E ficar atento, porque às vezes você faz tatuagem no cliente, a tatuagem sai linda, maravilhosa, depois ela volta, por exemplo, queimada, e aí vocês tentam descobrir com o cliente o que aconteceu, ele não fala, ele foi lá e fez uma ressonância magnética antes dos 45 dias. Então, ter sempre uma conversa franca com o cliente, saber os hábitos do cliente e saber como está sendo pós-tatu é muito importante, como eu já disse em várias lives. Então a aula de hoje foi sobre isso, e aí algumas pessoas sempre me perguntam o que as tintas sem registro têm. As tintas sem registro, algumas tintas com registro tem cádmio, por exemplo, mas uma quantidade pequena que não vai causar problema nenhum. Aí as tintas sem registro, elas tinham muitos metais pesados, como elas tinham, por exemplo, mercúrio. Elas tinham uma quantidade grande de mercúrio, então elas tinham metais pesados em grandes quantidades, não enorme quantidade de uma cadeira, mas tinham metais pesados sim, que acabavam intoxicando e causando danos terríveis ao sistema imunológico dos clientes, tá bom? Então a aula de hoje foi sobre tatuagem, raio-x, tomografia e ressonância magnética. Pessoal, vou abrir para pergunta, tá bom? Vou abrir 5 minutos aí para pergunta. Quem tiver alguma pergunta relacionada a tatuagem, ressonância, raio-x ou tomografia, pode fazer, fica à vontade. A gente vai ter mais uma live amanhã, tá bom? Amanhã é uma live surpresa, e aí fiquem atentos que o tema da aula de amanhã vai ser muito bacana. Vai ser locais do corpo que dão extravasamento de tinta ou podem dar. Queloides, diferença entre queloide e cicatriz hipertrófica e tudo que você, tatuador, precisa fazer para não ter esses problemas. Flávia no PEX falou, a queridinha que começa com D não pode? Flávia, provavelmente você está falando da Dynamic, né? Dynamic não é uma tinta registrada no Brasil, é proibida. Toda tinta sem registro no Brasil é proibida. A utilização de tinta sem registro no Brasil é considerada crime, tá bom? Então a Dynamic ela é feita de carbon black, assim como as outras tintas pretas com registro. Mas o problema é que a diferença entre a Dynamic e uma, por exemplo, uma Viper Ink, uma Ironworks, uma Electric Ink, é o tamanho e a quantidade de carbon black. Então, quando a gente tem um carbon black de tamanho muito grande e com muita quantidade, a gente força o sistema imunológico a conseguir englobar todas essas partículas. E aí, a gente forçando o sistema imunológico, a gente pode causar, inclusive, doenças autoimunes, como lúpus, esclerose, esclerose sistêmica, síndrome de Sjögren, gastrite atrófica, anemia perniciosa, síndrome de Sjögren, tiroidite de Hashimoto, lúpus, vitiligo e assim por diante. Forçar o sistema imunológico não é nada bom, porque a gente sobrecarrega o sistema imunológico para ele agir contra a tinta, aí depois a tinta não cicatriza e aí ele faz o quê? Ele acaba se virando contra o organismo. Então não usem de maneira nenhuma produtos sem registro da Anvisa. Tintas à base de água também pode dar problemas na ressonância? TH_tatu_oficial perguntou, tintas à base de água também pode dar problemas na ressonância magnética? Bom, primeiramente eu quero fazer uma correção. Algumas vezes eu falo tintas à base de água e tintas à base de álcool, mas na verdade são tintas com veículo água e veículo álcool. O que é tintas à base, ou base, né, de álcool, ou veículo água e veículo álcool? Tintas com veículo água, ela só tem a água para diluir os pigmentos. Tintas com veículo álcool possuem álcool e água na sua composição. Toda tinta que tem como veículo álcool também tem água. Tiago, é TH, né? TH não é o problema do veículo na ressonância magnética, e sim do pigmento.
Então tem a ver com o pigmento. Se você estiver usando um pigmento sem registro e tiver metal pesado, cada vez mais chance de dar queimadura. Tintas com registro da Anvisa tem muito menos chance de dar uma queimadura numa ressonância magnética. Pode acontecer? Pode, porque a pele está aberta e ela vai receber magnetismo. Então por isso muitas vezes quem já fez ressonância magnética sente o corpo queimar, sente algumas regiões do corpo aquecer. Isso é normal, tá bom? Porque trabalha realmente com ressonância magnética. O que é ressonância? É vibração, vamos dizer assim, né? Então ressonância magnética, ela vibra, ela emite magnetismo, aquele magnetismo bate no órgão e volta em forma de imagem, tá bom? Então não tem a ver com a base, né? Não tem a ver com o veículo da tinta, tem sim a ver com os pigmentos e com a mistura que tem os pigmentos dentro da tinta. Essa tinta tem metal pesado, essa tinta não tem metal pesado, é isso que vai influenciar. Para vocês não cometerem erros e para vocês realmente poderem fazer uma tatuagem e sempre saber que vocês não estão danificando a pele do cliente, basta vocês usarem uma tinta com registro da Anvisa, tá bom? Guilherme Artin que falou: olá Rê, como você explicaria ao cliente que tatuagens com detalhes muito pequenos poderão ficar confusas no decorrer do tempo? Tem alguma explicação mais técnica? Obrigado. Tem sim, deixa eu só ligar a luz aqui. Eu tenho um problema que eu não consigo fazer live sem luz. Eu tô ficando velha, enxergando menos, sem brincadeira. Eu gosto dessa luz aqui, vamos lá. Então vamos lá, Guilherme Artink. Como que você vai explicar para o seu cliente que tatuagens com detalhes pequenos ao longo do tempo podem ficar confusas? De uma maneira muito fácil. Então vamos supor que o nosso cliente se chame tá bom? Eu não vou pôr o nome de ninguém, porque vai que alguém se sinta ofendido porque eu usei o nome da pessoa durante a live. Hoje em dia o mundo tá muito mimimi, né? Então vamos lá. Vamos supor que você está atendendo o cliente 1 e esse cliente 1 quer detalhes muito pequenos na tatuagem, uma letra de uma escrita muito pequena. Você vai explicar o seguinte: olha, cliente 1, com o tempo a tatuagem, o traço da tatuagem expande, porque as nossas células de defesa vão comer para sempre o pigmento da tatuagem. E quando elas comem o pigmento da tatuagem, elas morrem lá embaixo do traço. Então fica um acúmulo de células de defesa empilhadas. Então o traço vai se expandindo, porque vai aumentando diariamente a quantidade de células de defesa do sistema imune embaixo do traço da tatuagem. Então ao longo do tempo, todo traço de tatuagem vai expandir. Alguns mais, alguns menos. O que vai definir se vai expandir mais ou menos? A composição da sua pele, senhor cliente 1. Então, visualmente, você consegue dizer se o cliente tem uma pele oleosa, se o cliente tem uma pele seca, se o cliente tem uma pele mista. Se o cliente tem uma pele oleosa, ele vai ter mais expansão da tinta do que o cliente que tem uma pele mais ressecada. Por que isso? Porque a pele do cliente que é ressecada, quando a tinta entra, a tinta tem um pouco de glicerina, vamos dizer assim, um pouco de hidratante para a pele, entre aspas. A pele vê aquilo como hidratante, ela chupa a tinta e forma certinho, vamos dizer assim, o traço. Peles secas são mais difíceis às vezes para tatuar, porque a hora que a gente passa, abre assim a pele. Mas uma pele hidratada, ela já tem a hidratação dela. Então ela não precisa ficar se retendo água, tinta, glicerina. Então a tinta entra e ela tenta expulsar. Então aí o que acontece? Nesse tentar expulsar, pode expandir cada vez mais o traço. Então, o que a gente vai falar para esse cliente 1? Olha, senhor cliente, vai depender da sua pele, da composição da sua pele. Visualmente eu não consigo dizer se a sua pele vai expandir mais ou menos, mas que vai expandir, vai. Todas as tatuagens vão começar a sofrer expansão de traço a partir do 3º ano. Pô, mas, Rê, deixa eu te falar uma coisa. A tatuagem do meu cliente está sofrendo expansão a partir de 1 ano. Então você está errando na profundidade da agulha. Porque o correto é ficar pelo menos 3 anos sem sofrer expansão nenhuma. Depois do 3º ano vai começar a acontecer uma expansão gradativa. E aí o que vai acontecer? Vai ser uma expansão gradual. Então cada vez mais vai expandindo aquele traço.
Então você tem que falar para o seu cliente, olha, toda tatuagem expande o traço. E se eu fizer traços muito juntos, isso aí daqui 5 anos vai estar um borrão, um verdadeiro borrão. Como eu não quero que aconteça isso, eu tenho certeza que você não quer que aconteça isso, a gente tem 2 saídas. Ou você retoca essa tatuagem a cada 2 anos pro resto da sua vida, porque daí quando você retoca, sente dor, manda mais macrófagos novos comem os macrófagos antigos e o traço continua fino, não fica acúmulo de macrófago velho, vamos dizer assim, entre aspas, acumulado ali, porque eu tô falando entre aspas porque não é bem assim que funciona, mas não fica acumulado tinta perdida no interstício e tudo mais, ou seja, entre as camadas da pele, só fica tinta fagocitada dentro dos macrófagos. Então você vai falar para o seu cliente, olha cliente 1, sempre vai ter expansão de tinta, não tem como não ter. E a gente tem 2 soluções para isso, se você quiser fazer essa tatuagem com tantos detalhes. Ou você assina no termo aqui, ó, no termo do cliente, que você está ciente que vai haver expansão e você se compromete comigo a cada 2 anos retocar, ou a gente tem que fazer a tatuagem com menos detalhe ou com mais detalhe e maior, para que as linhas fiquem mais separadas, para que essa tatuagem possa expandir sem juntar os traços. Ajudou, Guilherme? Consegui responder a sua dúvida? Consegui te ajudar com a resposta para o seu cliente? Tem como você pegar uma água? Me diz aí se te ajudou. Então, vamos resumir o que é para você falar para o seu cliente. Olha, sempre as tatuagens vão ter expansão por causa do sistema imunológico e a expansão vai ocorrer depois de 3 anos. O ideal é que todo cliente retoque de 3 a 5 anos uma tatuagem. Agora, se ele quer fazer uma tatuagem minúscula, cheia de detalhe, ele tem que retocar sempre. Alguns tatuadores falam, não pode retocar sempre, porque você joga muito pigmento, vai ter facilidade de expandir, de extravasar a tinta. Não é verdade. Quando você retoca, você sente dor, você libera estamina, você tem vasodilatação e você tem macrófagos em excesso enviado ali para fazer a fagocitose e realmente conseguir fazer com que o cliente tenha uma tatuagem realmente bonita por muito mais tempo. Me fala aí, Guilherme, se deu para entender aí, se eu te ajudei. Pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer. Eu não sei o que aconteceu aqui, ó. Começou a ter um efeito aqui na live. Devo ter clicado em algum lugar, vamos ver. Foi isso. Boa noite, Michele, tudo bem? TH Tatu Oficial falou assim, obrigado pela correção. Imagina, eu também gosto de falar isso, TH, porque eu sempre falo base, mas não é base, é veículo, tá bom? Mas eu sempre falo base, sempre sai base na minha boca. Fê Silva Underline Art falou, boa noite, recomenda não limpar a tatuagem durante o procedimento com água e sim com gel de amamelis? Fê Silva Underline Art, não recomendo limpar a tatuagem com gel de amamelis. A amamelis é adstringente e ela pode fazer uma, entre aspas, vasoconstrição. Esses dias eu falei que a água fecha os poros e aí veio uma pessoa e falou assim pra mim, mas sabe o que acontece? Os poros estão danificados durante a tatuagem, então não tem poros para fechar. Mas quando eu falo que a água usada excessivamente durante o processo da tatuagem vai fechar os poros, eu não estou falando exatamente dos poros, é um modo mais simples de fazer as pessoas entenderem que ali vai fechar alguma coisa. Está fechando os capilares, está fechando as microveias, então realmente está fazendo uma vasoconstrição local. Não precisa necessariamente ser no poro, que realmente está sendo danificado pela agulha, mas sim na pele como um todo, tá fazendo uma vasoconstrição, tá bom? Eu não aconselho Fê Silva Underline Art de maneira nenhuma limpar com a amamelis durante a tatuagem, só ao final da tatuagem. Durante a tatuagem, eu recomendo única e exclusivamente espumador, porque deixa a água mais aerada e não causa essa vasoconstrição, ou gel de contato que não tem amamelis. E a amamelis pro final da tatu, aí é topíssimo, melhor coisa que pode ser passada. Ao final da tatu, vai lá, limpa com clorexidina mais água dentro do espumador, limpa bem, passa uma amamelis, deixa ali uns 10 minutos, depois limpa, sela a pele com Cell Up e passa já o No Plastic, que aí é uma cicatrização top.
Flávia no PEX falou, mimizento tá cheio, tá muito difícil hoje em dia a gente passar alguma informação, porque a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai falar. Guilherme Artin que falou, sim, muito obrigado. Imagina, Guilherme, qualquer dúvida a gente tá aqui. WB.tatuin que falou, passar hidratante na pele antes de tatuar ajuda na pigmentação, vamos falar sobre isso. Vamos lá. A gente, antes de cair em qualquer conto de fada ou modismo, a gente tem que entender fisiologicamente a pele e a gente tem que entender como funciona uma hidratação. Então, algumas partes da tatuagem viraram muito gourmetizadas e isso me traz um pouco de medo, porque acaba virando modinha, acaba um monte de tatuador fazendo sem raciocinar o que todo mundo está fazendo. Então vamos pensar o seguinte, a melhor hidratação é essa aqui, ó. A melhor hidratação para a pele é de dentro para fora. Eu particularmente odeio água, eu amo Coca-Cola, eu deixo isso muito claro para todo mundo. Água é sem gosto, é sem cor, é terrível, tô brincando, gente. Mas eu não gosto de água mesmo, isso é sério. Eu amo Coca-Cola, mas vamos lá. O melhor jeito de hidratar a pele é com água. Coca-Cola também hidrata bastante porque ela tem sódio e ela tem açúcar. Então, praticamente a Coca-Cola é um soro. Por isso que a Coca-Cola é usada muito para pessoa que está com, por exemplo, dengue, diarreia, mal-estar, vômito. A Coca-Cola é muito usada para isso. Mas tem os malefícios, pH muito baixo, quantidade de açúcar alta, enfim. Vamos lá. Então, o melhor jeito, WB, Tatuin, de hidratar a pele é fazer um pré-cuidado para o seu cliente bem feito. Como que é o pré-cuidado da tatuagem em termos da hidratação da pele? Fulano de tal, você vai se tatuar comigo daqui 3 dias, aumente a ingesta de água durante esses 3 dias. E é um erro absurdo alguém achar que a hidratação tem que ser feita assim, ó, pega uma garrafinha de 1 litro, vira, hidratou. Não, 90 ml, pessoal, da água que a gente tomar, os primeiros 90 ml vão hidratar. O restante de água que a gente tomar vai se transformar em suor ou urina. Então é muito melhor você tomar água fracionada do que tomar água toda de uma vez. Isso, inclusive, eu acabei de aprender com uma triatleta hoje. Um abraço para você, obrigada pelo seu vídeo, obrigada pela sua aula sobre hidratação, esporte, hidratação e pele. Então essa questão da água, de tomar somente 90 ml, fracionado várias vezes. Foi uma triatleta que fez uma aula hoje lá no TikTok, eu participei da aula dela, muito bacana, uma aula sobre hidratação correta do corpo, porque a gente, muitas vezes, eu mesmo me hidrato errado. Quando eu vou tomar líquido, eu tomo muito líquido de uma vez só e daí eu passo horas sem me hidratar, e não é isso o certo é a gente fracionar, tá bom? Então, passar hidratante na pele antes de tatuar ajuda na pigmentação? Não ajuda, porque você não hidratou nada. Você só vai hidratar a epiderme, que é morta e queratinizada. Quando a gente vem com aqueles aparelhos para medir a hidratação da pele, a gente está medindo a hidratação local da pele, da epiderme, que é a primeira camada da pele, morta e queratinizada, e que você vai tirar ela toda com a agulha, vai estragar ela toda. Então não ajuda nada. Para a gente hidratar corretamente a pele, a gente tem que aumentar a ingesta de água e também usar hidratantes logo após o banho. Por que logo após o banho? Porque os poros nossos vão estar abertos e vão absorver esse hidratante. Quanto mais líquido esse hidratante for, melhor. Então, por exemplo, Nivea da latinha azul, ele é excelente, mas diluam ele num copinho de água, porque ele é muito grosso e ele não entra para os poros. Agora, se você pegar um Nivea hidratação 24 horas soft, aí você acaba de tomar banho, passa o Nivea soft, que é um Nivea muito mais líquido, que os poros vão conseguir absorver, hidratou com o Nivea soft, aí você vem com o Nivea da latinha azul e meleca inteiro. Mas isso não para cicatrizar a tatuagem, tá bom, pessoal? Depois da cicatrização. Mas então não adianta passar hidratante antes de tatuar, enrolar com Magipack para fazer os poros abrir, para absorver, porque vai ser uma hidratação momentânea, uma hidratação completamente falsa, tá bom? Fala, Otávio.borges.tatu falou, boa noite, cheguei agora. Fê Silva _art falou, como evitar o inchaço da pele? Limpando menos com água, limpando com gel de contato durante a tatuagem e limpando ao final da tatuagem, ou no máximo 2 a 3 vezes com espumador, tá bom?
TH_Tatu_oficial falou: realmente, aprendi com você sobre tintas com veículo a álcool e água. Comecei a usar mais frequentemente a VAP e vi muitos bons resultados com esse tipo de tinta. Que bom, fico muito feliz. E viu, apareça, manda informações, marca a gente nas suas postagens, é isso aí. Eu fico muito feliz quando eu encontro alunos e ex-alunos aqui na nossa live, e fico muito feliz de acompanhar o sucesso de vocês e esse decolar na carreira de vocês. E o sucesso para todos os alunos, ex-alunos que estão aqui na live e futuros alunos. WB.Tatuim que falou: Flávia no pesque, uma mãozinha de oração. Otávio.Borges.Tatu falou: algumas pessoas que atendi estão tomando Dorflex antes da sessão de tatu, por ser um relaxante muscular. Ajuda com a dor ou não? Otávio, ajuda, porém não é bom. A dor ela é necessária para ela recrutar os macrófagos. O Otávio teve a chance aí de participar de um grupo que a gente formou, que a gente fez um curso de tebori, que é aquela arte tradicional japonesa. Eu não sei se você lembra, Otávio, no tebori a pessoa não sente dor. A gente tinha 4 alunos teboristas em cima de uma pessoa, sem anestésico, sem nada de remédio, a pessoa não sentia tanta dor como sente com uma maquininha comum de tatuagem. Então, a maquininha comum de tatuagem, ela vai bater muito mais rápido, ou ela vai ter rotações por minuto, ou batidas por minuto, isso não importa, mas ela vai bater muito mais rápido do que um tebori. Então, sim, vai doer, ok, mas essa dor é necessária para recrutar rápido o sistema imunológico, os macrófagos e fagocitar a tinta. Se a pessoa toma Dorflex, se a pessoa usa um anestésico, a cicatrização dela também pode ficar comprometida, perdendo muito mais pigmento do que deveria. Ah, mas eu estou usando anestésico e minhas tatuagens estão ficando lindas. Primeiro, está cometendo crime, porque o uso de anestésico é proibido, é exclusivo médico ou de pessoas da área da saúde que tiverem curso de especialização em anestesia e o conselho de classe deles liberar. Segundo, eu usei anestésico e minha tatuagem ficou bonita, podia ter ficado mais bonita. Então, nada de anestésico, nada de Dorflex, nada de relaxante muscular, nada de nada. Com a cara e com a coragem de fazer tatuagem, que isso é o que importa. Ó, rimou, hein? Com a cara e com a coragem de fazer tatuagem. Vou até jogar essa frase aí depois. Vamos lá. Flávia No Pesque falou: Renan, sempre indico a hidratação da pele dos meus clientes antes e depois da tatu. Perfeito, perfeito. Lembre de indicar um creme, quanto mais líquido ele for. Um creme muito bom é o Soft da Nivea, tá bom? Jaiminho _ 1997. Só o preto sólido dá certo para fazer tatu delicadas? Bom, eu não entendi o que você falou, mas assim, sobre só o preto sólido dá certo para fazer tatuagens delicadas, tem gente que dilui o preto, ou põe uma gotinha de diluente, ou põe uma gotinha de água, enfim, dilui o preto sólido para fazer tatu delicado, para não haver expansão da linha, tá? Mas é muito melhor você treinar profundidade, movimentação e angulação, que são os 3 pilares que a gente sempre bate em cima aqui, do que você diluir sua tinta, porque quando você dilui sua tinta, ela vai ficando mais fraca, tá? Mas sim, tanto sólido, tanto preto sólido, como preto linha, como preto tribal, como preto maori, dão certo pra fazer, tá bom? Tatuagens delicadas ou tatuagens mais brutas, vamos dizer assim. Flávia No Pesque falou exatamente isso que eu recomendo. Parabéns, Flávia, show de bola. Tânia, seja bem-vinda. William, bem-vindo. Fê Silva _art falou: o que principalmente dificulta a pigmentação? Sinto que no começo vai fácil e do meio para o final fica difícil a pigmentação. Primeiramente, a pigmentação ela pode ser afetada por inúmeros fatores. Eu vou falar alguns deles aqui, não dá para falar todos e não dá para eu falar profundamente, porque isso é uma aula nossa de mais de 7 horas, então não tem como eu falar isso na live. Mas vamos lá, ó. O que vai influenciar na pigmentação? Se está esticando bem a pele, se você está trabalhando com uma máquina formato caneta, formato pen, ou uma máquina rotativa, ela não tem peso. Então quem tem que dar o peso é o tatuador. Então você tem que ver se você está conseguindo dar o mesmo peso do começo, no meio e no final. Geralmente a mão do tatuador vai cansando e ele não vai conseguindo dar o mesmo peso
para pigmentar, para traçar e assim por diante. Outra coisa que influencia na pigmentação é se você está limpando muito a pele do cliente com água. Se você está limpando muito a pele do cliente com água, aumenta o edema e a pigmentação fica mais dificultosa. Outra coisa que pode estar acontecendo, você pode estar batendo agulha no batoque e o batoque não ser um batoque de silicone. E aí esses batoques não sendo de silicone podem cegar a agulha. Outra coisa que pode estar acontecendo que você molha, você tatua as costas, por exemplo, do seu cliente, molha o batoque. Tatua as costas do cliente, molha no batoque. Você está diluindo essa tinta com o sangue, com o plasma do seu cliente. Então, o correto é, depois de você tatuar, você limpar a agulha, para não levar sangue para dentro do batoque. Então, várias coisas podem e vão influenciar a pigmentação. Outra coisa que faz com que tenha muita problema na pigmentação é a movimentação para pigmentar. Então tem gente que pega a agulha errada, vou pigmentar uma coisa chapada com Magnum. A maioria dos tatuadores usa Magnum, mas a agulha mais fácil e que fica um preto muito bem pigmentado, por exemplo, é a bucha. Mas tem que saber mexer, porque se não souber mexer, vira carne moída a pele desse cliente. Então vários fatores influenciam diretamente na pigmentação de uma tatuagem. Tinta com veículo água, veículo álcool, tá esticando muita pele, tá passando vaselina, tá passando pomada, são inúmeros fatores, a gente não consegue falar todos nem detalhadamente aqui, tá bom? Otávio.borges.tatu falou, lembro sim. Chivas.s.tatu falou, eu vi, estava super tranquilo. Pois é, Chivas, super tranquilo fazer tebore. Otávio.borges.tatu falou, foi top demais e já tô colocando em prática. Ele já tá colocando em prática, pessoal, fazer tebore aí nos clientes. Deu uma travada aqui, ó, as perguntas de vocês, e eu vou esperar dar uma destravada e vou encerrar a live, tá bom, pessoal? Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho. A gente tá aqui, ó, Duda encerrando as atividades, tem o pessoal tendo aula aí, tá bom? Então daqui a pouco eu vou encerrando a live. E a live vai ficar gravada. Quem não conseguiu pegar o começo dessa live, já entra, já pega o começo da live. Uma coisa muito importante, pessoal, dia 10/10 a gente vai dar um workshop. E nesse workshop a gente vai falar um pouco sobre como prevenir contaminações cruzadas, garantir uma cicatrização perfeita e ter biossegurança completa. Pessoal que participar desse workshop do dia 10/10 vai ter a chance de entrar para o nosso grupo, para o nosso curso de biossegurança, anatomia e fisiologia da pele, obrigações e proibições do tatuador, com valores diferenciados. É um curso que, além do curso online com aulas gravadas, vocês têm mentoria direto comigo, aulas de dúvidas, adequações do estúdio, manual de boas práticas, ficha do cliente e muito mais, tá bom? Então eu vou dar uma olhada aqui se já vai destravar. Não está destravando, pessoal, a live. E se não destravar, eu infelizmente vou ficar sem responder as últimas perguntas aí, porque eu vou ter que encerrar daqui a pouco a live. Vai ficar gravada a live aqui. Já compartilha com quem precisa de informação importante, de qualidade. Já segue esse perfil se você ainda não segue a gente. E deixa seu comentário aí na live sobre o que você achou, se essa live te ajudou e como está sendo o seu processo de aprendizado com a gente. O Zalazar Tatu falou, conteúdo sensacional, Rê, obrigado por compartilhar tudo. Obrigada, que bom que você gostou. Chivas.s.tatu falou, obrigado pela partilha, Renan. Obrigada, Tânia, tudo de bom aí. Tá quente aí em Portugal? Então é isso aí, pessoal. Então a gente vai encerrando a live. Eu agradeço a todos que estiveram presentes nessa live. E em breve a gente se vê, tá bom? Um abraço, um beijo, boa noite. E amanhã a gente se vê. E que amanhã seja melhor que hoje. Todos os dias vão fazer para que o dia atual que a gente está vivendo seja o melhor dia das nossas vidas, tá bom? Eu espero que todos tenham muito sucesso e a gente se vê em breve. Até mais. Depois vou deixar salva a live. Coloquem lá o que vocês acharam da live, se está ajudando vocês. E se tiver alguma dúvida, já deixa lá, tá bom? Um abração, sucesso para todos.